Boa noite. O culto desta noite é uma declaração de amor a Deus, o nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e à comunidade do Evangelho, a nossa igreja. Você é convidado a participar conosco e que este culto seja um instrumento da graça do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor renove seu amor e a sua fé. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos louvar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Olá, queridos. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez. Nós somos a Igreja Batista no Jardim Guanabara. Venha se juntar a nós em adoração ao Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora você dá um abraço aí bem gostoso no seu irmão que está do teu lado. E juntos de novo vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, juntos, unidos em adoração a Ti. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas estão sobre nós, se renovando a cada manhã, todos os dias. Grande a fidelidade do Senhor para conosco. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu.
aquece o fraco e o meio com seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro e aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu grandioso amor. Diga comigo, igreja. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Diga mais uma vez. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, com seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Vamos abrir aqui a igreja. Vem comigo. Nossa igreja está um verdadeiro canteiro de obras, né? Tem sido uma luta dura, mas Deus tem nos abençoado. Nossa fachada da Breno Guimarães já está praticamente pronta, falta só alguns detalhes de acabamento, que é normal. Aí os ferros dos andames, material de construção. Nós até pintamos os vasos, mas vão ter que ser pintados de novo. Aqui uma visão da nossa lateral. Falta também acabamento, mas você vê que com a graça de Deus, com a bondade de Deus, a gente tem conseguido fazer essa obra. Uma frase que eu sempre digo: Deus não usa mãos senão as nossas. É Deus que nos capacita, que nos dá a condição, que nos usa, mas Deus tem feito esse milagre no nosso meio através das nossas vidas, das suas vidas. Vamos lá para dentro? Entra comigo aqui. Igreja vazia, empoeirada, os bancos empoeirados, o chão. Nós tivemos que abrir as janelas porque os andames vieram para dentro também. Aí tem algum material que o pessoal está preparando, são as cestas básicas que nós vamos entregar. E, bom, tem sido uma luta grande, né? Vamos lá para frente. Olhar para esses bancos vazios não tem sido fácil, mas Deus tem nos dado essa esperança
de que esse vale teve início, tem tido seu transcurso, mas terá um fim. Deus tem sido muito bom conosco como igreja, apesar de todas essas lutas. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar sobre igreja, sobre a nossa comunidade do Evangelho, sobre aquilo que só Deus faz em nós, por nós e através de nós. Domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens, o poder transformador do Evangelho, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos 1,16, diz assim o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Vamos então hoje meditar em Romanos 1, a partir do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Esse é um momento de muita luta, porque estamos no distanciamento, no isolamento social, combatendo essa pandemia, a Covid-19. Acabamos de entrar na igreja, ver os bancos vazios, a igreja como um canteiro de obras, ou seja, tem sido muito difícil para nós, como famílias e como igreja. Mas, apesar disso, apesar dessa distância, nós estamos unidos. Nossa igreja está coesa, as pessoas têm sido cuidadas, acolhidas, e o Evangelho tem sido pregado, talvez como nunca antes, chegando a muitas pessoas através das redes sociais, dos compartilhamentos, dos cultos, do Tratando a Alma, dos minutos de oração e fé, de muitas palavras que têm saído do nosso coração. Paulo, quando fala da igreja em Roma, fala de uma forma especial, fala com um afeto, com uma admiração, e me faz pensar na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, nessa comunidade do Evangelho, esse Evangelho que Paulo diz não se envergonhar, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Nossa igreja, nossa comunidade do Evangelho, assim como a igreja em Roma, tem algumas marcas. A primeira delas é que nós somos, como Roma era, amada de Deus. Somos a comunidade do Evangelho amada de Deus. Olha só o que Paulo fala: a todos os que em Roma são amados de Deus. Nós somos um povo amado de Deus. Como nós lemos no Antigo Testamento, quando Deus fala do povo de Israel, do povo que ele formou para que dele viesse o Messias, viesse a criança. E em muitas páginas nós lemos do amor de Deus,
como por exemplo em Filipenses 31:3, onde Deus diz assim: eu a amei com amor eterno, com amor leal a lacei, a atraí e lacei. Então nós recebemos agora essa palavra de amor para as nossas vidas, para a nossa comunidade do Evangelho. Nós somos amados de Deus. E porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Essa compreensão não pode nos faltar. Somos amados de Deus porque Deus nos amou primeiro. Como o apóstolo Paulo fala mesmo lá em Romanos 8, quando ele diz assim: porque Deus deu o seu próprio Filho em sacrifício a nós. E se deu o seu próprio Filho por amor, como não nos dará todas as coisas? E aí o apóstolo diz: quem pode nos separar do amor de Deus? A tribulação, o perigo, a fome, a perseguição, a espada? Então ele diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o passado, o presente e o futuro, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É a nossa verdade. Realmente, quando a gente pensa na nossa vida como humanos, qual é o nosso maior medo? Não sermos amados. Quais são as nossas maiores dores? São as dores de amor, quando somos repudiados, frustrados, abandonados, ofendidos, maltratados. Quantos de nós chegaram aqui feridos com dores de amor, machucados, e aqui receberam o amor de Deus em Cristo, o poder do amor de Deus, que é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, agindo na sua vida, e o amor de Deus foi como um bálsamo, como um tratamento, como uma cura, como uma libertação das nossas dores de amor. Deus sabe que é com amor que se trata feridas de amor. Por isso Deus nos ama. Diz a Bíblia que Deus nos recolhe como uma galinha recolhe seus pintinhos debaixo da sua asa, que o amor de Deus é mais do que o amor de uma mãe. Ele diz assim em Isaías 49, pode uma mãe esquecer-se do seu filho recém-nascido, todavia, se até mesmo ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. E o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, disse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que crer nele, crer em mim, disse Jesus, tenha a vida eterna. Nós somos a comunidade do Evangelho, somos amados de Deus. Mas também somos a comunidade do Evangelho separada por Deus. Olha só o que diz o apóstolo Paulo: chamados para serem santos. No versículo 6 ele diz assim: fomos chamados para pertencer a Cristo. E no primeiro versículo ele se apresenta dizendo: eu sou servo, sou escravo de Cristo. Quando a gente pensa que somos a comunidade do Evangelho separada por Deus, separada para Deus, temos que entender isso em 3 perspectivas, pelo menos. Primeiro, de que fomos separados para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Que o nosso grande desafio é o desafio do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão como Cristo nos amou e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, fomos separados para viver o Evangelho, para amar a Deus e amar as pessoas. Por isso, você só na perspectiva do amor pode entender o sede santo porque eu sou santo. Essa separação é um ato de amor. A força dela está no amor. O que nos faz lutar na força do Espírito Santo, não no nosso braço, é no poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o poder do Evangelho, o que nos faz lutar contra nossas incoerências, inconsistências e maldades, é o amor de Deus em nós.
Por isso, sede santo como eu sou santo, sede separados para o Evangelho de Jesus Cristo. Tem que ser entendido na perspectiva do amor. O segundo entendimento é que somos separados porque Deus exige, sim, exclusividade. O texto lá antigo de Êxodo 20 diz assim: não te prostrarás diante de nenhum Deus, o primeiro dos 10 mandamentos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus exige exclusividade, só Ele é o Deus vivo e verdadeiro, separados nesse sentido. Mas separados também no sentido de que somos alvo do cuidado e do zelo de Deus. Olha o que ele diz em Jeremias 29, a partir do versículo 11. Porque eu sou aquele que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, planos de não lhes causar dano, mas planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. O zelo, o cuidado, a atenção, o olhar atento de Deus, que tudo vê e que cuida de nossas vidas. Eu sei que eu não dou um passo sequer sem estar debaixo dos olhos paternais do Deus que me ama e que me separa para viver o Evangelho, que me exige uma exclusividade, sim, de adoração e amor, mas que cuida e zela por mim como comunidade do Evangelho. Mas também, além de comunidade do Evangelho amada por Deus, separada por Deus, somos a comunidade do Evangelho agraciada e pacificada. Ele diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça é o amor de Deus que morreu por nós em Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Um amor imerecido, um amor gracioso, um amor que não é pautado nas relações de mérito e demérito. E a paz vem exatamente como fruto da graça, porque temos reconciliação com Deus pelo perdão dos nossos pecados, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E com o coração em paz com Deus, temos paz com o próximo e com o irmão. Ou seja, a graça é a causa, a paz a consequência. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Por isso, pela graça de Deus em Cristo, somos atingidos por ela e pacificados. E aí passamos a ser aqueles que vivem agraciando e que pacificam. Somos a comunidade do Evangelho agraciada que infunde graça. A comunidade do Evangelho pacificada que pacifica e que perverte a lógica do mundo. No nosso trato, nas nossas relações, sempre a graça vai imperar. Sempre a generosidade, o perdão, a bondade, a predisposição de acolher o inacolhível, de abraçar aqueles que jamais seriam abraçados. Nós somos a comunidade da graça, pacificada por Deus e que pacifica os corações, oferecendo um lugar de abrigo, um aconchego, um ninho, um abraço, uma relação de amor e cuidado sinceros. Mas também somos a comunidade do Evangelho que testemunha de forma viva a fé em Cristo. Somos a testemunha viva da fé em Cristo. Olha só o que Paulo diz: porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. A igreja não é só separada, amada, pacificada e agraciada. Ela é a igreja enviada. Disse Jesus: ide por todo o mundo.
ou numa melhor tradução, indo por todo o mundo. Um presente no contínuo, presente contínuo no grego, indo por todo o mundo, vivendo, caminhando e indo e pregando o Evangelho. Preste atenção, querido, preste atenção, querida. Não existe fé oculta, não existe fé sem ser visível, não existe fé sem testemunho. A fé não nos alcançou para que ficasse umbigada em todos os nossos interesses, dos nossos problemas, das nossas necessidades. É claro que todos nós temos as nossas lutas, temos os nossos sonhos, temos os nossos desafios, mas não somos a comunidade que vive em prol só dos seus próprios interesses. Vemos que a vida é algo além, que a vida transcende das nossas necessidades e desafios. Por isso temos uma fé que testemunha, uma fé visível, uma fé que não é oculta. Imagina que em cada recanto do império, naquela época, quando surgiu uma igreja do Evangelho, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas ficavam sabendo que lá em Roma, no centro do mundo, na capital do império, no centro mais importante do império, havia uma igreja. Havia irmãos de fé orando e buscando o Senhor. Olha que maravilha, que encorajamento. E preste atenção, somos a testemunha viva da fé em Cristo. É mais do que generosidade, do que caridade. É mais do que uma filosofia boa de vida. É mais do que ser uma ONG, mais do que ser os escoteiros, mais do que trazer uma proposta de boa convivência. Nós pregamos Cristo ressurreto, nós pregamos o Evangelho do qual não nos envergonhamos, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E que Evangelho é esse? Que boa nova é essa do qual não nos envergonhamos? É Jesus Cristo, o Evangelho é Jesus Cristo. Não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhamos de Jesus Cristo. O poder que ressuscitou Cristo é o poder que nos transforma e nos salva. O apóstolo Paulo, quando foi ali em Atenas, ele começou a pregar no Areópago. E aqueles homens ouviram, mas quando ele falou de Cristo ressurreto, quando ele falou a mensagem de que o poder que ressuscitou Cristo age na nossa vida, ele foi repudiado, ele foi expulso daquele lugar, ele foi perseguido. Queridos, essa é a nossa mensagem. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo ressurreto e do poder de Jesus Cristo, que é o poder que o ressuscitou e que age nas nossas vidas. Diante disso, quando Paulo fala dessa igreja amada, separada, agraciada, pacificada, testemunha fé viva da fé, ele tem então 3 reações, que são as nossas. Primeira delas, gratidão. Paulo era grato a Deus pela igreja em Roma. Você é grato a Deus pela sua comunidade do Evangelho. Você é grato a Deus pela nossa igreja. Olha só o que ele diz. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Gratidão a Deus em Cristo antes de tudo. E gratidão aos meus irmãos, porque aqui fomos acolhidos. Foram eles que nos apresentaram Jesus Cristo. Foram eles que foram a mão e a voz de Deus, que fez de cada um de nós um recuperado do Senhor. Agora preste atenção. A gratidão é como a fé. Assim como não há fé oculta, não há gratidão oculta. Assim como não há fé calada, não há gratidão calada. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Alguém que é grato não para, alguém que é grato não se contém. O grato fala da sua gratidão, o grato é movido pela sua gratidão, o grato tem atos de gratidão. Paulo era grato a Deus pela igreja em Roma. E você, querido, é grato a Deus
pela nossa igreja. A segunda coisa é que Paulo ora. Paulo ora. Olha só o que ele diz. Deus, a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, em oração, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Você só ora por aquilo que te comove. Você só ora por aquilo que dói no seu peito. Há um pensamento que diz assim: se você ora sem trabalhar, você zomba de Deus. Se você trabalha sem orar, você trata a vida como uma conquista própria, como algo que você faz na força do seu braço. Tanto a indulgência, a negligência, como a arrogância são ofensas ao coração gracioso de Deus. Sabe, nós temos que orar, parafraseando Jesus, que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero lhe dizer, a boca ora do que o coração está cheio. Você tem orado pela sua igreja, você tem orado pela obra da sua igreja, você tem orado pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade do Evangelho, você tem se comovido com aquilo que comove o coração de Deus, você tem se quebrantado com o que quebranta o coração de Deus. Por fim, além de gratidão, de oração, Paulo tinha uma vontade tremenda de ficar junto, uma vontade tremenda de comunhão. Olha só o que ele diz: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, algo do Espírito, algo da fé, algo do Espírito Santo em nossas vidas, algo visceral, algo verdadeiro, algo que nos une nas nossas diferenças, algo que é comum, algo de Deus, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. É como se nós pudéssemos dizer para Paulo assim: Paulo, você falou de impedimentos que não permitiram que você conhecesse antes a igreja em Roma. Paulo, hoje nós entendemos tudo de impedimento. Entendemos tudo de distanciamento, Paulo. Paulo, a gente está com uma vontade tremenda de ficar juntos, de olhar nos olhos de novo, de abraçar de novo, de sentir perto de novo, de sentir, Paulo, mais uma vez, vendo e tocando que nós somos essa comunidade do Evangelho, amada, separada, agraciada, pacificada, testemunha viva da fé em Cristo, pela qual o nosso coração transborda de gratidão, pela qual a gente ora e que a gente tem uma tremenda vontade de ficar junto de novo. Então, eu quero te convidar agora a que tenhamos esse mesmo sentimento e vamos louvar a Deus com um cântico tão conhecido que fala de corpo, de família, de vontade de ficar junto. E você que nos ouve, nossa comunidade do Evangelho é para você também. O nosso abraço é para você também. Não porque nós somos bons, mas porque nós pregamos Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, aquele que é o caminho para trazê-lo para perto de Deus, para lhe curar das suas feridas de amor, para lhe inserir nessa nova família, nessa comunidade do Evangelho, que é também a nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor e que Deus te abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que
lado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com a comunidade do Evangelho, com a nossa igreja, com os lares enlutados e machucados com enfermidades, problemas financeiros, de relacionamento. Que o Senhor visite os enfermos e abençoe essa gente bonita, os anjos de azul e branco que têm dedicado a sua vida para tratar os nossos doentes. Que o Senhor nos dê uma vida abençoada e abençoadora. Amém. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça.